E aí, pessoal, bora falar de genética de novo, né? Então, tem bastante coisa de genética para a gente aprender. E hoje nós vamos aprender por que as peles são amarelas, pretas ou brancas. Imagina você, criador de Brahma Dark, que precisa ter essa pelinha, esse pé, essa canela amarelinha, e nasce com um animal de canela escura, canela preta, cinza, azulado, o que for. Ou o Sebastião, que deve ter uma canela azul e nasceu aí com uma canela verde, por exemplo. Ou ainda uma sedosa, que tem a pele bem preta, nasceu com a pele mais vermelhinha, né, mais clara. Tal. Por que isso acontece? O que gera? Por que traz essas coisas? Por que de repente, de um plantel bom, de um casal bom, a gente tem aí um ou dois animais que nascem com defeitos? A resposta, óbvio, ela é genética, e vocês sabem que para vocês entenderem da melhoria genética do seu padrão, entender de melhoramento genético, vocês precisam fazer duas coisas. A primeira coisa é se inscrever aqui no canal, eu sei que você ainda não é inscrito, tá legal? Se for, já deu like, eu sei. E a segunda coisa, é claro, entender dos genes, entender do padrão de herança, o que esse gene faz, o que acontece e tal. Então, basicamente, quando a gente vai avaliar a cor da pele, a gente tem duas influências. A primeira influência vem do pigmento amarelo. A gente chama de carotenoides, que é um nome genérico, mas não importa a fonte, pode ser uma provitamina A, pode ser uma zeaxantina, xilofil, são nomes desses pigmentos amarelos que tem nos vegetais verdes, que tem no milho, que tem na cenoura e assim por diante, tá certo? Então, esses pigmentos, de forma geral, eles vão sair da alimentação. A ave vai pegar esse pigmento, se ela tiver o gene para isso, e vai colocar esse pigmento na pele, que é o mesmo pigmento que vai para a gema do ovo, tá bom? Agora, outra forma, né, além disso, é a questão do gene, que vai interferir na pigmentação do escuro, tá? Da melanina. Pode ser na derme ou pode ser na epiderme. Então, quando a gente analisa isso, a gente tem um grupo de genes. Eu vou trazer 3 genes para vocês, que são os genes mais relevantes. E o último gene tem ressalvas, tá? Porque ele não tem todas as aves, mas enfim, quando chegar lá eu falo. O primeiro gene, talvez o principal gene, é o que vai garantir que esse pigmento amarelo vá para a pele ou não. A ave selvagem, né, que é esse banquinho que está aí, ele tem esse gene, o W de White, né, com maisinho, significa que é selvagem, ou seja, é o gene que veio das aves selvagens, ele não sofreu mutação nos criatórios, tá? Então esse gene, ele vai definir se a ave vai ter uma pele branca ou se a ave vai ter uma pele amarela. E quando eu me refiro a peles, eu estou dizendo a pele mesmo, né, o que está por debaixo da pena, o bico, o brinco da ave e o pé da ave, que eu falo muito canela, né, eu aprendi a chamar de canela, mas é o pé, a pata, a canela, fique à vontade aí para entender do seu jeito. Então esse gene aqui, ele vai produzir uma pele branca. E vocês estão perguntando, Ricardo, mas se esse gene é selvagem, se esse gene já existia no galos domésticos, né? Por que essa ave tem a pele, a canela, né, o pé azul e não branco? A gente vai entender isso na segunda parte desse vídeo. Mas eu garanto para vocês que esse animal que a gente está vendo aqui, deixa eu ver desse lado aqui, esse animal que a gente está vendo aqui, ele sim tem esse gene branco, tá legal? Então, o que o branco faz? Basicamente, ele inibe a capacidade da ave de depositar esses carotenoides na pele, ok? Ou seja, mesmo que ela coma muito milho, mesmo que ela coma muito alimento com substância, com carotenoide, aí folha, o que for, a pele não vai ficar amarela, a canela não fica amarela e assim por diante, tá? Agora, o outro, né, o alelo recessivo, que é a mutação que a gente tem nas nossas aves, ele permite essa pigmentação. Então, se a gente der um alimento que é rico em carotenoide, essas aves vão ter uma pele mais amarelada ou bem amarelinha, dependendo da alimentação. E o fato e a gema também, mas a gema não sofre interferência desse gene, tá bom? Então lembra, pata, pele, bico e brinco, tá? O branquinho do lado aqui, vocês podem ver nessa ave que ela tem essa parte branca aqui, não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, tá? Mas está aqui. Bom, e aí um fato curioso, né? Se a gente cortar 100% desses carotenoides da ração,
A gema da galinha, ela vai ter um tom de bege, ela fica meia, um tom de areia, não fica branca, né? Mas ela perde essa questão amarelada, que é a cor da gordura mesmo, tá? Isso aqui não tem a ver com gene, é só uma curiosidade, tá legal? Então, esses genes, eles são presentes em algumas raças, tá? Se a gente pega, por exemplo, as raças americanas, como Rhode Island Red, a New Hampshire, Plymouth Rock, Plymouth Rock, se preferirem, elas têm a canelinha amarelinha Brahma, tá? Agora, algumas raças mais inglesas, como a Orpington, por exemplo, que é muito famosa, Sussex, a Sebright tem um gene, a gente não vê o gene branco, Dork, etc. São raças que têm esse gene aí da pele branca, bacana? Então, gravem nisso, a gente vai usar esses genes para fazer os cruzamentos, para entender por que esse galo tem um gene da pele branca. Eu disse que o pé recebe o gene, o pé desse galo tem esse gene aí também. E por que tá legal? Então, isso a gente vai ver daqui a pouco. Um outro gene, que é já uma mutação, é um gene dominante. O W é dominante, ou seja, a pele branca domina a pele amarela. E esse gene, quem já está comigo há muito tempo, quem já leu meus artigos, eu sempre chamei ele de inibidor dermal. Eu vou trazer uma informação mais. É inibidor de melanina dermal. Tá? Por quê? Porque ele inibe a melanina na derme. Tá? Então, as aves, a gente tem essa camada da pele que a gente vê, que é a epiderme. E aí, sabe quando a gente trabalha muito com inchada, já trabalhou, né? Ou quando a gente sofre uma pequena, leve queimadura que sai a pelezinha, aquela parte que a gente vê de baixo ali, tem que ser uma parte considerável, mas aquela parte dentro é a derme, tá? Esse gene aqui, ele vai agir na derme, ou seja, na parte da pele um pouco mais profunda. E o que esse gene ele vai fazer? Ele vai inibir a produção de melanina na derme, tá? Então, olha só, um ponto importante. Quando a gente lê os livros antigos, a gente entende o seguinte, tá? O entendimento seguinte, fala que de 1920, 1930, que esse gene produz, o alelo dele não recessivo, produz melanina. Não, tá? Então, nós temos outros genes que produzem melanina. Esses genes vão agir em diferentes partes do corpo, tá legal? E aquele gene que interfere na produção de melanina na derme da ave é impactado por esse gene dominante, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte: você está pintando uma parede, tá? Então você pega lá o pincel, coloca na tinta preta ali e pinta a parede. E aí esse gene é como se ele colocasse uma proteção numa parte da parede. Então o gene vai colocar pigmento na ave toda, menos na derme, tá? Que é essa parte da parede que está protegida, ok? Espero que o exemplo tenha sido bom. Bacana. O que esse gene faz, então? Ele vai impedir essa produção da melanina na derme, possibilitando aparecer alguns pigmentos que estariam ali ou na derme ou na epiderme e que a melanina tampa, tá? Então, olha só, aquele galo que eu mostrei aqui, o Banquiva, ele tem o branco na canela. Só que ele não tem esse gene ID, porque o selvagem é um recessivo, certo? Então, um outro gene que ele tem que produz o melanina faz com que essa melanina na derme interfira na cor que a gente vê no pé dele. Por isso que a gente vê esse pé azulado, que é uma mistura do preto com o branco. E, de novo, a gente vai falar mais disso na frente, tá bom? Então, por exemplo, se você está selecionando aí animais escuros, tá? Esse aqui é um animal de canela preta, e por acaso aparece o de canela amarela, tem esse gene em algum lugar, tá? O cruzamento que você fez. Agora, se você quer um animal preto com canela amarela, que para mim é um visual muito bonito, esse da esquerda do brinco branco é uma légua, tá? É um animal muito bonito, você precisa introduzir esse gene. O animal do lado direito, o gigante negro de Jersey, ele não tem esse gene dominante, ele tem um alelo recessivo. Por isso que a pata do gigante negro é preto. Bacana? Então, 2 genes aqui. Bora seguir. O próximo gene é o FM. FM
é o nome do gene, chama fibromelanoses, né? É um nome feio demais, tá? Vamos chamar ele de melanização profunda. O que esse gene ele faz com a ave? Ele produz uma quantidade de pigmento tão grande, que toda a ave fica preto. Só que ele não interfere nas penas. Por isso que a sedosa pode ter uma sedosa de pena branca, mas a sedosa, ela é preta, ela tem bico preto, ela tem pata preta, ela tem pele preta, ela tem o tecido dela é preto, o tecido que a gente fala assim, os músculos, os órgãos e tal, que é igual a Yancemania aqui do lado, tá? Só que a Yancemania ele foi selecionado também com o gene preto da pena, que é igual tem o gigante negro de Jess, tá certo? Então esse gene ele interfere na produção de melanina, produz muita melanina. E o gene ID, ele apaga o gene de produção de melanina, ou seja, ele tira da ADN, ele tira esse gene da ADN, tá? Tira a melanina da ADN. Então o animal ele vai ficar claro, ele vai ficar aí ou amarelo, ou branco, ou em alguns casos, aquela pele mais vermelha, tá legal? Uma coisa interessante desse gene é que ele é um gene co-dominante. Eu já trouxe aqui a explicação do que é um co-dominante. Então, se as minhas sedosas, vou falar mais de sedosa, que é a raça que está mais comum no Brasil, aí uma semana não tem tanto, né, mas tem. Se a minha sedosa, vai para uma semana também, ela está com a coloração mais clara, principalmente ali nos machos, a gente vê uma crista mais avermelhada, a gente chama de amora e tal, ou essa ave tem outros genes que interferem na produção de melanina, é possível, ou ela é um heterozigoto, ou seja, ela tem apenas um gene de fibromelanoses, o outro é o recessivo, o outro está ausente, então ela não produz tanto pigmento assim. Então, para ter uma sedosa bem boa mesmo, a gente precisa dos dois pigmentos, dos dois genes, do pai e da mãe. Como é que eu sei? Teste de progênio. Pega esse galinho sedoso que eu tenho, coloca uma galinha de pele amarela, branca, o que for. Se todos os filhotes saírem de pele preta, mesmo pele preta mais clara, está valendo, ele é um animal homozigoto, tá? Se sair 2, 3 pintinhos ali, pelo menos um, né? Mas 2, 3, não pode ser a margem de erro. 2, 3 pintinhos com a pele clara, ele é heterozigoto e não deve ser utilizado para reprodução. Bacana? Então, esses 3 genes aqui eram os genes que a gente queria conversar. Olha aí, eu acabei de abater o Yancemania aqui, como é que ficou, né? Ele é desse jeito abatido, gente, é meio esquisito, né? Mas é tradição dos países de Oriente, da Ásia. Tá. Então vamos lá. Para esse vídeo é isso. Vocês precisam entender esses genes. Se por acaso ficou com um pouco de dúvida, volta. Se não, coloca a dúvida aqui no comentário. Você sabe que eu respondo todas as mensagens que vocês mandam, então eu espero responder sempre. E agora nós vamos para o vídeo 2. O vídeo 2 está aparecendo aqui no card, ou está no link aqui de baixo, em algum lugar, tá joia? E no vídeo 2 eu vou falar do brinco e vou falar das patas, como é que a gente faz o cruzamento, para saber qual o tipo de pata, certo? Tá legal? Te espero no segundo vídeo, deixa o like, tá inscrito, então bora pro vídeo já. Valeu, tchau, tchau.